Pronto, eu falei. Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. Grande abraço, meu amigo internauta. Está no ar mais um programa Pronto, eu falei. Desta vez não é nenhum jogador, não. Vamos tratar de um assunto que vem atormentando e causa algumas dúvidas ao torcedor há várias décadas. O papel social da torcida uniformizada. Eu fiz questão de chamar meu amigo particular, Dr. Marcelo Índio, que há muito tempo já é advogado da principal uniformizada do Santos, a torcida jovem. Dr. Marcelo, satisfação em revê-lo. Obrigado por ter aceito o convite. Como é que o senhor pode explicar para o nosso amigo telespectador, internauta, qual o papel social das torcidas uniformizadas? A violência diminuiu? Ela ainda existe? Qual o papel das organizadas hoje no futebol brasileiro? Primeiro, boa tarde aos amigos internautas. É um prazer estar sempre na tua presença. Satisfação é recíproca. A resenha pré-programa já foi muito interessante, mas a gente tem muita coisa que a gente pode falar. Exato. Mas vamos lá. A torcida organizada continua muito estigmatizada. E eu vou ficar muito à vontade para falar das torcidas organizadas, porque os jurídicos das torcidas organizadas, das principais, da torcida jovem, da Mancha, da Gaviões e da Independente, a gente se conversa. Os advogados hoje nós somos amigos. Gebara da Gaviões, Ferretti da Mancha, o Flávio da Independente. Entendeu? A Gaviões ainda tem dois, que é o Cabral e o Gebara. São todos advogados estabelecidos, mas que a gente brinca, né? Bunda de arquibancada. É advogado que sabe o que está fazendo. Aliás, o Gebara está me devendo... Eles perdem, o corintiano perde a posse e não paga, né? O advogado da Gaviões está me devendo uns 2 ou 3 jantares aí, mas isso é outro papo. Cobra, doutor, cobra. As torcidas organizadas, dentro das suas comunidades, são importantes. Eu vou falar da jovem nesse aspecto. A torcida jovem tem um papel muito importante ali na Vila Aricanduva, Zona Leste. A gente está muito próximo da Rua São Jorge. A gente tem muito contato com as torcidas rivais ali. É passagem para o Itaquerão. Verdade. E a gente não tem problema. Por quê? Porque as entidades se respeitam. E as entidades são muito importantes para suas comunidades. A jovem tem programas sociais, a quadra é liberada para a molecada do bairro, independente do time que torça. Você chega lá sábado, a molecada está jogando bola. Tá, é claro que, para evitar encrenca, a gente fala assim, não venho jogar com a camisa de São Paulo, que não tem, para mim, pessoalmente, não vejo problema algum. Mas é um desrespeito com a entidade. Eu sou convidado para um evento em alguma entidade, não vou com a camisa da torcida jovem, eu vou com a camisa do Santos. Sim. Em respeito aos frequentadores daquela entidade. Perfeito. E todos sabem que eu sou santista fanático, mas em respeito à entidade que eles representam, eu não vou com a camisa do Santos. E isso acontece na nossa quadra. Você já teve presente em eventos da torcida jovem com membros de outras torcidas. Verdade. Entendeu? Então, o aspecto social é muito importante e o público não sabe que isso acontece. Existem termos de ajuste de conduta assinados entre as entidades e a Prefeitura e o Ministério Público. Os famosos TACs. Que determina que a quadra seja usada em prol da comunidade. Isso é feito em todas. Então, a comunidade da Zona Leste sabe da importância da torcida jovem onde ela está. Isso é inquestionável. A violência é uma coisa que é estigmatizada por muita gente da imprensa e dos órgãos públicos. Eu também fico muito à vontade para falar, porque eu participo das reuniões com a Polícia Militar, com o Ministério Público. Aliás, um abraço ao Dr. Castilho, que tem sido um dos melhores promotores que atuam na área. É um cara, o Dr. Ulisses, que é do Juizado Especial Criminal, anexo das torcidas organizadas, é um juiz rigorosíssimo, mas é justo, não inventa, não complica. Existem reuniões entre a Federação Paulista, as entidades, o batalhão, o Ministério Público, onde são assinados os TACs, os termos de ajuste de conduta.
A violência é muito estigmatizada porque não são as entidades que promovem as violências, as brigas. É o que a gente chama de bonde. E a doutora Margarete Barreto, que foi advogada do DRAD, que é a delegacia especializada, Sim. a gente sempre bateu nisso. A polícia sabe, o Ministério Público sabe, a Federação Paulista sabe onde está o problema. Então vamos lá, Ademir. A gente vai jogar no seu campo. Eu vou levar a minha torcida. Então eu vou marcar. A gente vai ter que estar no campo do Ademir às 4 horas da tarde. A minha caravana tem que sair meio-dia. Meio-dia, todo mundo na minha quadra. Só que vem gente lá de São Vicente, vem gente de São Mateus, vem gente de Sorocaba para a minha quadra para pegar os ônibus que são escoltados obrigatoriamente pela polícia. Eu tenho que determinar quantos ônibus vão para o seu campo. Qual é o trajeto que a gente vai fazer? E a polícia vai escoltar. O problema não está aí, o problema está nesse trajeto de São Vicente para minha quadra, de São Mateus para minha quadra, de Sorocaba para minha quadra, que são onde Tem os encontros. tem os encontros. E às vezes programados, inclusive, em rede social. Infelizmente, 6 ou 7 baderneiros que não têm a cultura de torcida organizada, isso eu também falo sossegadamente porque eu sou da torcida jovem desde 79, desde 1979. Minhas 40 irmãs, anos. 40 anos de torcida. As minhas irmãs, Marta, aqui de Santos, que é uma empresária bem-sucedida, é da torcida jovem. A minha irmã, Marília, de São Paulo, chefe de UTI de um hospital de São Paulo, é da torcida jovem. Celso Jatene, Ex-secretário delegado, de ex-secretário de esportes, delegado, vereador, é da torcida jovem. Flavinho Pires, um empresário de sucesso de São Paulo, é da torcida jovem. Não tem bobo em torcida jovem, em torcida organizada. E isso na Gaviões, isso na Mancha, na Independente. Eu tenho vários amigos que são de torcidas organizadas que não vão para o estádio para brigar. Pessoas bem-sucedidas na vida, né? Profissionalmente. Por conta de meia dúzia, eu não posso comprometer a entidade. Eu não posso responsabilizar a entidade por causa de meia dúzia quando a polícia e o poder público sabem que eles vão se encontrar no trajeto. Então é muito delicado envolver a entidade A brigou com a torcida A, brigou com a torcida B. Não foi a torcida. Mas, doutor, permite uma parte. Como é que o senhor observa o Ministério Público não tem poder para vetar absolutamente nada. Ele apenas dá sugestão. Essa recomendação do Ministério Público de torcida única que acontece há algum tempo no país. Aqui em São Paulo, coincidência ou não, diminuiu a violência, doutor? Não. Não? Não. É uma falsa impressão? É falsa impressão. Explique então para a gente, por favor. A torcida única diminuiu a... O senhor contra? Eu sou contra a torcida única. Você é a favor de que uma fatia seja para o visitante? Uma porcentagem? É completamente surreal. Pô, eu estou violando a Constituição Federal. Sim, direito de ir e vir. Quer dizer que eu não posso ir com meu filho assistir Santos e Corinthians. Eu moro na Zona Leste. Os melhores amigos que eu tenho ou são santistas ou são corintianos. O pessoal da Gaviões fala, Marcelo, vem no jogo. Eu falo, gente, eu não posso. Cada recomendação do Ministério Público. Então a Federação Paulista prefere que eu vá camuflado Que acontece. a um jogo de futebol, escondido, violando uma determinação. Se for descoberta, a chance de uma violência é maior, né? Por quê? Por causa de meia dúzia. Por causa de meia dúzia. Quando o pessoal da Gaviões sabe que eu vou estar no estádio, eles falam, vem pra cá, vamos tomar uma cerveja. Tem vários amigos que falam, vem, passa aqui antes. Pô, e isso já aconteceu. O pessoal da diretoria do Corinthians vai lá e recebe, como sabe que eu sou um ex-conselheiro do Santos. Pô, Marcelo, vem aqui, vem tomar uma Coca-Cola. O senhor não está conselheiro no momento? Não, não estou e não pretendo estar mais. Não, doutor? Politicamente, no Santos, Ademir, vou ser bem honesto contigo, eu me decepcionei muito. Temos algo em comum, então. Muito, mas profundamente com algumas condutas a partir do Luiz Álvaro. Desde 2010, doutor? A partir do dia. Eu estava no TJD quando o Luiz Álvaro era o presidente. Eu me recordo que na apresentação do Giovanni, o senhor foi uma das primeiras pessoas a falar no microfone. O Luiz Álvaro era muito amigo do meu pai. Muito amigo do meu pai. Eu fui um dos maiores incentivadores do Luiz Álvaro como presidente.
Temos outra coisa em comum também, viu? Mas quando ele entrou, aí é o que eu falo, né? Eu não posso julgar, eu não gosto desse tipo de comentário que eu vou fazer. Mas eu não sei se o poder mexe com a cabeça da pessoa. Poder é efêmero, né? Porque ele começou, e aí ele falou, Marcelo, vem pro jurídico, eu não quis, eu nunca quis ter cargo no Santos, nunca recebi salário do Santos, nunca me furtei, você sabe, nunca me furtei a ajudar o Santos. Estive várias vezes em Brasília na confecção desse. Quando o senhor esteve na subsede, não tinha salário? Não, tanto não tinha que eu não precisei sair do conselho. Eu sabia disso, doutor, mas acho que é bom para deixar claro para o... Nunca recebi, se achar uma nota emitida do Santos em meu nome. Para você ter uma ideia, no último evento, no novo CBJD, o Luiz Álvaro falou, preciso de alguém que vá participar das reuniões. Eu fui, eu paguei as viagens São Paulo-Brasília. No evento... Tudo por tua conta? Tudo por minha conta. No último Mas, doutor, no último evento... O senhor já estava casado já, não? Já. E a mulher não reclamou? Não, porque ela sabe... Ela é santista fanática. Eu sei disso. Então ela sabe que não tem esse tipo de conversa, nunca vai existir. Entendeu? Aliás, ela reclama. Eu tenho muito processo, muita ação judicial que eu não cobro. Tanto, às vezes, de torcedor, porque eu não gosto da injustiça. Então, eu falo assim, eu estou preso porque falaram que eu quebrei o ônibus. E não quebrou o ônibus. A torcida jovem nunca deu uma pedrada no ônibus do Santos. O senhor estava naquele caso lá contra o Cerro Porteño. Eu transmiti o jogo da laje do estádio, não vou lembrar, La Honra, não me recordo agora, lá em Assunção, porque o meu voo atrasou, cheguei tarde e eu não consegui entrar nas cabines, já tinham tomado minha cabine, uma organização nível Brasil. E eu vi aquela chuva de pedra para cima da torcida. O senhor estava lá? Da torcida do Santos, e depois a torcida do Santos parece que num supermercado deu um problema, ficaram presos lá mais de uma semana. O senhor era um dos causídicos? Não, porque eu não fui, não. A torcida jovem, nós era somos... Não era o senhor, o doutor Mário Badures? Na verdade, nós temos, a torcida jovem tem um corpo jurídico. Sim, não é somente um advogado. Sou eu, o Lúcio Soares e o doutor Mário Badures aqui de Santos. Sim. Normalmente aqui em Santos quem resolve o problema é o Mário. Tem o Renato também, o Renato dá uma força. Nós temos alguns advogados, nós temos um departamento jurídico na torcida jovem. Eu, até pela idade, sou um dos mais velhos, eu e o Lúcio. Depois o Mário chegou, o Mário é um brilhante advogado, o Lúcio também. Nós revertemos aquele problema, os três, nós atuamos naquele processo que teve em Itacoaxetuba, na morte do corintiano. Nós conseguimos provar para o Ministério Público que foi tocaia, que não foi a Gaviões, que foi um bonde, que não tinha nada a ver com a torcida jovem, que a torcida jovem... Doutor, desculpe te interromper, já interrompendo. Para o meu amigo que acompanha o meu canal no YouTube entender. O que é o tal do bonde? Eu sei, mas eu gostaria que você explicasse. O bonde, tá bom. Ademir, o Santos vai jogar... No Allianz Parque? Não, vai jogar contra o Vasco, contra o Atlético no Pacaembu, jogo decisivo. Vamos fazer um bonde para ir, então nós vamos sair daqui e nós vamos ter que ir para o Pacaembu. Sim. Nós vamos fazer um bonde de 15 pessoas, 20 pessoas. E aí como a gente vai? Vamos pegar a ponte rodoviária, vamos parar no Jabaquara, vamos pegar o metrô até as clínicas. Esse é o bonde do Marcelo e do Ademir. Isso é um bonde. Não é a torcida jovem, isso não é... E aí o bonde... Só que a gente vai estar com a torcida jovem. Arrumou a confusão lá em Itacoaxetuba. Aí, esse caso específico de Itacoaxetuba, ainda não está encerrado o processo, continua em andamento. E não é segredo de justiça? Não. É júri. Porque, infelizmente, faleceu um rapaz corintiano. Rapaz não, já era adulto. Um grupo de integrantes da torcida jovem e santistas do extremo leste, de Itaquá, ali da região, iam fazer... O jogo era tarde, mando nosso. Eles iam fazer uma abertura de um local que eles se encontram lá, iam fazer um churrasco. Então eles, a gente vai fazer um churrasco aqui no clube tal. Um pré-jogo, né? E depois nós vamos para o jogo. Quando eles estavam indo, um grupo de torcedores do Corinthians, com alguns membros da Gaviões, estavam indo jogar bola e se cruzaram. E aí foi a pancadaria, foi selvageria. Você pega 15 corintianos, 15 santistas dispostos a brigar, não vai dar certo. Quebraram carros,
E aí é assim, tocaia, e aí tem todo o procedimento da instrução criminal, o motorista do ônibus, quem pagou o ônibus. Então a gente já conseguiu mostrar que não era culpa da jovem, não era culpa da Gaviões, que foi um entrevero entre membros distintos que fizeram uma tocaia quando descobriram que o ônibus estava indo para Ia passar naquele caminho. Ia passar naquele caminho. Entendeu? E atropelaram rapazes da torcida do Santos. Foi um negócio Mas esse não pesado. faleceu, graças a Deus. Graças a Deus. Tá quebrado até hoje, mas Nossa não faleceu. E o que eles chamam de antena estava no meio do mato e eles descobriram. A maioria das prisões foi realizada pela Guarda Municipal de Itaquá. Antena, doutor, só pro... É o cara que passa o serviço. Passa as informações Passa as todas informações. através de celular, rádio ou coisa do tipo. Então, esses bondes fazem, não sei o que, a gente vai pegar o ônibus, vem vindo o ônibus do Ibis. Vamos bater na torcida do Ibis. Então eu vou ficar na estrada e falar assim, o ônibus acabou de passar, tem 15 trouxas lá que vão bater na torcida do Ibis. Então, infelizmente, isso acontece. Você acha Mas que a não torcida organizada ela é discriminada em razão de uma minoria? Não tenho a menor dúvida disso. Mas você não pode concordar comigo? E tem o Ademir, direito de não concordar também? quanto- Mas isso, quando esses assuntos vão para a mídia, para os grandes meios de comunicação, ela não afasta as famílias? Porque, por exemplo, no tempo, você falou do vosso pai. No tempo de vosso pai, não tinha uma quantidade maior de familiares do que hoje, doutor, ou não? Não, Não? não. Meus filhos vão para a quadra lá desse jogo. E pros jogos também? E para os jogos também. O torcedor organizado, os membros da torcida jovem, sabem quem são os encrenqueiros. E por que não tira são esse da foco? torcida E jovem. por que não tira, doutor? Expulsa. Expulsa. Eu não posso, então, o Conselho da Torcida Jovem, aí eu vou falar pela Torcida Jovem, o Conselho da Torcida Jovem, há alguns anos, nos últimos 10 anos, eu cheguei à presidência do Conselho Deliberativo da Torcida Jovem. Hoje é o Misael. São pessoas que conhecem intimamente a Torcida Jovem. Na Torcida Jovem, a gente não tolera esse tipo de coisa. Não se tolera a cagueta, não se tolera cara que mexe com a mulher dos outros, que desrespeita a mulher, não se tolera racismo. Isso é inadmissível dentro de uma torcida organizada. Se der mancada, vai ser expulso, mas eu não posso impedir, Não pode pré-julgar, né? não posso pré-julgar uma pessoa que está lá, porque está de chinelo, porque tá... Pô, eu vou para a torcida jovem de chinelo, é do lado da minha casa. Sim. Então eu vou ser julgado, eu tenho tatuagens. Porque aquele cara tatuado. Então vou ser estigmatizado porque eu estou de chinelo, porque eu tenho tatuagem, porque eu sou de uma torcida organizada. Não é correto, Eu não né? posso fazer isso com quem está... Pré-julgamento, Eu não conheço. Quantos membros tem a torcida jovem? 20 mil membros. Eu conheço todos? É claro que não. Quem que eu vou falar aquele cara é bandido? Não existe isso. E aí é assim, se é O que pra precisa fazer- ser feito então, Se é doutor? para fazer esse tipo de generalização, eu vou para uma festa do Ministério Público. Quem que me garante que não tem bandido lá no meio? Claro que tem. Da magistratura. Quem que me garante que não tem um juiz venal lá no meio? Eu não tenho como ter essa previsão. E doutor, pela experiência, pelos anos aí, há quase 2 décadas, ou até mais, na parte jurídica da maior organizada do Santos, na vossa opinião, o que precisa ser feito? Aqui eu sou ponto dissonante, tá? Eu acho que tem que trazer a torcida organizada para o clube. Por quê? A razão de existir das organizadas são os clubes. Indubitavelmente. A partir do momento que eu trago a minha torcida para o meu clube, aí nós vamos entrar naquela, porque não pode dar ingresso para a torcida organizada. Por que não? Eu vou assistir o jogo em Alagoas, não vou, Ademir, eu não tenho como, eu não vou ter gastar em todo o jogo. Tem a Eu posso- logística, a condição eu tenho financeira. que trabalhar, quem vai para esses jogos? Quem foi para o Paraguai? Torcida uniformizada. Então eu não posso prestigiar, é a mesma coisa, quem tem que ter privilégio justo? É o sócio que vai. Sim, aquele que é Então fiel. tem que ter um Fiel não, que eu não meio- gosto dessa palavra, leal. Tem que ter um meio de você privilegiar o assíduo, o torcedor assíduo, independente se é torcida organizada ou não. Mas quem vai? É a torcida organizada. Então eu tenho que favorecer esse cara. Porque é esse cara que vai estar onde o Santos for jogar. Incentivá-lo. A partir do momento que eu trago a torcida organizada para o clube,
A torcida organizada vai se sentir querida e vai proteger a entidade. Então, automaticamente, se eu trago a entidade para o clube e existe... Isso eu vou dar um exemplo do que acontece. Se um torcedor invadir a Vila Belmiro, acontece o quê? É interditado. E eu perco o mando. Perde por alguns jogos. Eu perco o mando. Aconteceu isso em 2004, doutor. A partir do momento que eu sei... Não foi bem invasão, mas foi um copo d'água que foi arremessado. Então tá, se o torcedor organizado, pô, vamos falar da jovem, tá ali, agora todas, né, a jovem, a sangue, a força, tá tudo atrás do gol ali no portão 7. Se eu sei que eu não posso jogar um papel, que eu não posso jogar uma pilha, que eu não posso jogar um celular, chinelo, como eu sou da época de jogar chinelo na fila. Sim. Já jogaram até privada. Entendeu? Lembra disso, doutor, não? Esquece, deixa em off, tem muita gente que não sabe dessa história. 2006, 2007, por aí. A partir do momento que eu sei que se eu jogar um copo d'água, o Santos vai ser prejudicado e vai perder mando, quantos copos d'água jogam na Vila? Nenhum. Jogam, não. Invade a Vila? Não. Então por quê? Porque a torcida organizada que está ali atrás sabe que se eu invadir o campo, eu vou prejudicar o Santos. Sim. E eu, como torcedor organizado, nós aqui, somos torcedores organizados. Se você, Ademir, nós somos da mesma torcida. Se eu sei que você prejudicou o Santos, vai acontecer o quê? Que você vai tomar um pau. Não tenho dúvida. Então isso já é... Lei da selva, né? Já é inerente. É lei da selva. Já é inerente à torcida organizada. Sim. Por que eu não trago a torcida para dentro do campo sabendo, eu falo assim, ó, tá bom. Vocês dentro do clube. Vocês sabem qual é a regra. Então vocês fazem parte do clube. Se tiver uma briga, o Santos vai ser prejudicado. Acabou. É fácil resolver. Falta uma vontade, então, doutor? Tem que ter... Ademir... Falta boa vontade, melhor Eu dizendo. vou pedir desculpa pro Castilho, mas ele sabe dessa minha posição. É falta de vontade política. Isso não é prerrogativa do Ministério Público. Isso é falta de vontade política da federação, de quem é detentora do campeonato. Eles sabem onde estão os problemas. É muito mais fácil culpar as entidades. Não são as entidades que são culpadas. Aí você sobrecarrega o Ministério Público, sobrecarrega o Poder Judiciário, por quê? Porque você não quer resolver o problema. É cultural também ou não, doutor? Então, Ademir, eu não gosto disso. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque o hooligans, nos anos 80, o povo inglês é um dos mais bem educados. A UEFA suspendeu os times ingleses 5 anos de disputarem as competições europeias em razão do comportamento dos torcedores ingleses. Quem puniu? A UEFA. Você deu a resposta. Quem é a detentora do campeonato? Quem é responsável pelo campeonato? CBF, Federação Paulista. Quem é responsável pelo campeonato é responsável pela segurança do torcedor comum que vai para o estádio. Não é da segurança pública, então, essa responsabilidade? A segurança pública trabalha para quem está fazendo o campeonato. Sim. Quando você vai fazer um campeonato, não é obrigatório. Eu não sei, eu como responsável pela torcida organizada, não sou obrigado a chegar no batalhão e falar assim, ó, eu vou levar o instrumento, vou levar uma faixa, vou levar bandeirão, e o meu trajeto é da Avenida de Canduva até o Pacaembu. Eles não sabem, eu não dou esse trajeto, eu não dou o organograma completo. A Federação Paulista não dá, fala, ó, eu vou ter jogo... Ah, por que que... Ademir, nós estamos na cidade de São Paulo. Por que só pode ter um jogo de time grande? Quer dizer que você... Acho que é a recomendação do Ministério Público. Aí é a pergunta que eu faço. Você quer que eu acredite que a Polícia Militar é incompetente? Que ela não tem competência para fazer 2 eventos grandes da cidade de São Paulo? Acho que é a recomendação do Ministério Público. Mas isso não é prerrogativa do Ministério Público. Não é. Não é. Então, tanto que ele só recomenda, não é isso? É mais fácil jogar a culpa na torcida organizada. Ninguém quer resolver, deixa a culpa pra torcida. Entendeu? E vai ter gente que não vai gostar do que eu tô falando, mas é mais fácil culpar a torcida organizada. E aí eu vou te falar, os hooligans, acabou? Não acabou. Por quê? Porque lá eles se organizam até para brigar, existem as brigas. Aí eu brinquei uma vez com a doutora Margarete, vamos ganhar dinheiro com isso. Quem são os brigões da torcida A e da torcida B? Vamos fazer um MMA de torcida organizada. Vamos legalizar. Vocês querem brigar? Tudo bem. E vai uniformizado ainda, né? Legal. Vocês querem brigar? Pô, tem gente... Ademir, eu não sou santo, já tomei borrachada da polícia. Já fui moleque. Só que na minha época, você não batia em quem estava no chão. Você não ia pro estádio armado. No máximo, mas no máximo... Covardia, né, doutor? No máximo, você pegava o bambu. E dói pra caramba tomar bambuzada. Mas hoje mudou, né, doutor? Hoje o cara que sai de casa armado para ir para um estádio não é torcedor organizado. Ele vai matar, né? O cara tá predisposto a fazer alguma coisa. Exatamente. Você falou a palavra correta. Predisposição.
Porque eu visto a camisa da torcida jovem, eu tenho tatuagem da torcida jovem, e eu não saio de casa armado. Eu pego o Theo, pego o Ian e falo, vamos pra quadra, vamos pro jogo. A gente sai e volta, porque eu não vou me meter em encrenca. Pô, eu não vou arriscar a vida do meu filho. E meu pai era assim, minha mãe era assim, minha mãe era torcida organizada. Cresceu tendo esse valor como referência, né, doutor? Tá. O que aconteceu lá no Paraguai? Eu tenho marca até hoje. O doutor Mário Badures foi o grande responsável pela defesa. Ele realmente ficou lá. Eu não tinha ido com a torcida jovem. 9 dias, né, doutor? Ficou. E a forma como resolveu foi um negócio muito... Acho que já tinha tido o primeiro jogo da final contra o Peñarol no Uruguai e ainda tinha gente presa. Entendeu? Então, foi uma coisa assim, muito... É triste falar como funciona o judiciário do Paraguai, mas infelizmente funciona. E quem resolveu o problema no Paraguai foi, o que aconteceu lá? Não, o que aconteceu com o time lá? Nada. Aí eles falam assim, porque aqui é inadmissível o time visitante vir e tomam pedrada, pedrada não, a torcida, como é que eles fazem? Foguetório para o time não dormir. Fizeram hoje, essa madrugada, na Inglaterra para o Messi. Verdade. Aí, aqui não pode, mas lá eu ouvi descendo para Santos, eu ouvi rádio, jornalista de rádio falando, mas isso é isso é normal. Quer dizer, lá é normal, aqui não. 2 pesos, 2 medidas, né? Lá pode, aqui não. Não. Porque se a torcida do Santos, não faz isso. Por que eu defendo o jogo aqui em Santos? Porque aqui o visitante se sente acuado. Doutor, o senhor foi contra, então, a mudança que a direção fez das oitavas de final da Copa do Brasil, em que o Santos, inclusive, vai ser prejudicado, porque todos os demais jogos são na quarta-feira, dia 5. O único jogo das oitavas é dia 6, data FIFA. O Santos, que tem 7 estrangeiros, muito provavelmente não vai contar com alguns deles. Eu queria que fosse convocado, mas infelizmente não vai ser convocado, que é o Cueva, né? A responsabilidade que está falando é minha, tá? E a diretoria, em vez de pedir, na minha opinião, a antecipação para quarta-feira, foi pedir a mudança do local. O senhor foi contra essa mudança, doutor? Pediu a mudança do local, mas não pediu a mudança de data. Exato. Primeiro erro estratégico, na minha opinião. Eu tenho uma opinião muito... Essa briga, Vila e Pacaembu, é ridículo. É uma briga imbecil, doutor. Ridículo. Desculpa interromper novamente. Nós, porque eu sou assumidamente santista, publicamente todo mundo sabe, não somos os mais numerosos. E ainda ficamos com subdivisões, doutor. É surreal. Eu falo, e tem gente que sabe, quem me conhece sabe que eu sempre defendi isso. É claro que o Santos precisa jogar no Pacaembu. Eu também acho. E não é só Pacaembu, tá? Interior de São Paulo tem muito santista. Mato Grosso, Paraná. Sul do Paraná tem muito santista. Mato Grosso tem... Sim. Não custa nada. E jogar um Santos e Vasco, como é domingo, no Pacaembu não tem problema nenhum. Santos, se é um jogo normal, Santos e Atlético... Essa é minha opinião, tá? Com 40 anos de arquibancada. Tem jogos que não podem sair da Vila em hipótese alguma. Pensa do mesmo jeito. Contra São Paulo, Palmeiras, Trio de ferro. Corinthians, Flamengo e o Vasco, dependendo da situação. Então esses 4, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, não pode sair da Vila. Por quê? Porque eu já ouvi de jogador de futebol também falar, o problema não é jogar na Vila, quando a gente entra na Vila a gente está seguro. O problema é jogar em Santos. O time vem do Rio, desce em Congonhas, se não descer em Guarulhos, aí atravessa a cidade, pega a serra, entra na entrada da cidade de Santos, pega um puta trânsito, chega na cidade, na véspera do jogo e fica trancado no hotel, porque não bota a cara na praia. Não bota a cara não põe a cara na porta do hotel. Eu ouvi de jogador de futebol, enquanto eu estava na federação, falar, Marcelo, o problema não é jogar na Vila, o problema é jogar em Santos. A gente fica com medo do cara que vai levar um refrigerante no quarto pra gente. Eu vou citar 3 aí, viu? Você não vai citar, mas eu vou citar. Quando eu era repórter de campo, quando eu trabalhava em rádio nos jogos, me deram entrevistas como adversário. Vanderlei Luxemburgo não gostava de vir aqui como adversário. Raí e Rogério Ceni. Esses 3 deram entrevistas para mim, dizendo que o pior lugar para se jogar, tudo bem que a Vila agora está gourmetizada, está diferente, mas naquela época era o Estádio Urbano Caldeira. Quem conhece Santos, quem tem o hábito... E não estou com provincianismo, não, porque tem um pessoal aí, tem que vir para o Pacaembu. Isso, eu nasci na Bela Vista. Eu vou dar minha opinião, doutor. Eu traria um dos jogos contra o Atlético, que são 2 jogos seguidos, para o Pacaembu sim.
Mas eu traria o do Campeonato Brasileiro. Num final de semana, que vai encher mais. Porque a gente corre um sério risco. Porque, nós vamos jogar no Mineirão? Não. Nós vamos jogar naquele campo. No Independência. Independência, que é... Mineirão que joga o Cruzeiro. Que é uma mini Vila Belmiro. Sim. É um negócio fechadinho. Um caldeirãozinho. A gente vai ficar lá no alto, pendurado, lá no 8º andar. Igual ficamos no Allianz Parque também. Quem está acostumado a ir para fora, sabe o que sofre o torcedor que vai no Independência, em São Januário, no Ninho do Urubu. Então, por que eu vou tirar o jogo da Vila? O Flamengo vai jogar no Maracanã? Não, nós vamos jogar no Ninho do Urubu. Por que eu tenho que facilitar pro Flamengo? Não, deixa eles descerem o Galeão, deixa eles pegarem estrada, deixa eles ficarem trancados no hotel aqui. Não, a gente viaja para jogar em mando nosso. Isso, em jogo decisivo, para mim, é inadmissível. Aí entra naquela tese. Mas o Santos já foi eliminado na Vila, mas foi eliminado no Pacaembu. Isso é contingência da partida. Não é garantia que o Santos vai se classificar no Pacaembu ou na Vila. Ou não é garantia que vai ser eliminado. Mas eu dificulto a logística pro do adversário. E não complico a minha. É tão gostoso, no último jogo, o Gustavo Henrique, todo mundo brincando, o neto do Sampaoli no estádio. Eles vão levar pro Pacaembu? Não. Quem que vai levar? A mãe, o pai, a filha, o cachorrinho de Santos para ir ver? Não vai. E o senhor mora em São Paulo, né, doutor? Eu nasci na Bela Vista. Eu sei disso. E moro Por isso que eu tô falando isso. Eu moro porque senão vai falar assim, eles estão falando isso porque eu moro do lado da Vila. Absolutamente. Não, assim, minha vida profissional é em São Paulo. Ademir, a gente já se viu em Minas, a gente já se viu no Paraguai, a gente já se viu em tantos lugares. Exatamente, Quando verdade. eu quero, eu vou. Não Uruguai. Importa, não importa onde é o jogo. Japão. Não importa onde é o jogo. O que eu não admito é prejudicar a logística do meu clube para favorecer quem não quer vir para Santos. Porque assim, em São Paulo vai dar 40 mil. Primeiro que para você ter lucro no Pacaembu, você tem que ter no mínimo 28 mil pagantes. 18 mil. 18 mil pagantes. Você tem que ter 18 15 mil dá prejuízo. Mil pagantes. Você precisa ter uma Vila Belmiro lotada Depende do preço médio do ticket também, né, doutor? Aí você... E eu também não entendo por que no tobogã, no Pacaembu é mais barato e na Vila não é. Historicamente, quantas vezes... As vezes que o Santos jogou seguidamente no Pacaembu, quantos jogos foram lotados? Não, seguidamente nenhum. Nunca pegou uma sequência grande. Então o Santos sempre tem prejuízo. Eram jogos pontuais. Pois é. O Paulista mostrou Agora, isso. Deu muita renda boa contra o Corinthians. Jogo decisivo. A gente vai jogar em Minas contra o Atlético. Vai jogar em Independência. Primeiro jogo lá, Independência. Jogo duro. A gente vai ficar trancado no hotel. Aí o segundo jogo a gente faz o quê? Favorece pro Atlético. Deixa eles descer em Congonhas. Eles ficam no hotel ali perto da Paulista. 2 km do Pacaembu, beleza, acabou o jogo, o ônibus, o avião. Não, a gente pega estrada para ir, pega concentração, fica trancado no hotel. Se ganhar, ganhou no Pacaembu, se perder. O cara tá longe da família, tem que pegar mais 60 km de estrada. E 6 milhões que é a E bonificação. perde a premiação. É melhor eu ter renda ou é melhor eu ter premiação? É melhor eu ganhar o título? Clube, aí isso já virou meme uma vez quando era, acho que Orkut ou no Facebook. Quem se vende por dinheiro? Futebol não é dinheiro, futebol é título. Aí você fala, tá bom, mas a renda é importante, tá bom. E aí o presidente atual faz um planejamento estratégico falando que eu só vou ganhar título em 2023. Quem que vai investir nesse time? Não, vamos levar o jogo para Pacaembu. Essa é a solução? E é assim, isso é um assunto que não pode ser resolvido. Porque fulano falou, Beltrano falou, porque aqui dá mais renda. Porque é lógico, em São Paulo, quantos habitantes tem em São Paulo? Santos tem 500 mil habitantes e 200 mil são corintianos. Por aí. Então é assim, metade da cidade, de 500 mil são santistas. Em São Paulo, quantos santistas tem? 1 milhão? É claro que tem que ter 20 mil pessoas no Pacaembu. Proporcional, né? O negócio é proporcional. Aí eu abaixo o ingresso para São Paulo, mas não abaixo aqui. Mas eu venho de São Paulo para cá. Mas eu pago ingresso caro. Eu pago gasolina, eu pago pedágio, pago estacionamento e pago ingresso caro. Às vezes você paga até o hotel. Então pra mim seria o que melhor? Só jogar no Pacaembu. Sim. E aí eu prejudico o meu Santos. Meu time por quê? Porque é legal, porque eu quero jogar no Pacaembu que tá perto da minha casa. Tá bom. E aí eu esqueço que o Sampaoli pediu, eu esqueço que os jogadores falaram. Quem é o Santos? São os torcedores, é a diretoria, é o presidente eleito, é o ex-presidente, é o presidente do conselho, ou é quem traz o título? Nós somos uma família, ou a gente conversa... conjunto, chega, né? Não adianta, porque... Então, assim, é a ferro e fogo? É a ferro e fogo, eu sou contra. Doutor, ficaria aqui mais
90 minutos do tempo de uma partida de futebol conversando com o senhor, que o papo está interessante, mas infelizmente estamos chegando ao final. Queria agradecer a Eurosport, que nos proporcionou essa bola personalizada, pronto, falei, está presente em todos os programas nossos. Queria agradecer a Haskell Cosméticos, do meu amigo Paulo de Carvalho, shampoo, toda a linha masculina, feminina, Haskell Cosméticos, produtos da melhor qualidade. E queria também agradecer a estrutura Jeanswear, que fica próximo do Shopping La Plage, na rua General Bittencourt, número 50, no bairro das Pitangueiras, na Pérola do Atlântico do Guarujá, que são os nossos apoiadores no programa. Doutor, gostaria das suas considerações finais aí. Foi interessante abordar esse tema do papel social das torcidas uniformizadas para o torcedor que não acompanha isso tanto assim, mais próximo nas grandes mídias, né? Poder entender um pouquinho o lado de alguém que já trabalha há muitos anos na parte jurídica. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Esse assunto é sempre legal, esclarecer para o público, para o povão. Eu queria deixar claro que esse retorno das torcidas organizadas foi um trabalho que foi feito a longo prazo. No momento que nós esgotamos as tratativas jurídicas, nós precisamos do aspecto político e negocial da coisa. E aí, nesse ponto, eu quero deixar claro que o Flávio Pires foi importantíssimo e o ex-presidente Marcelo Teixeira também. Também. Eles foram importantes. O Marcelo sempre foi presidente da torcida jovem. Marcelo sempre foi levou muito em consideração, sensível aos nossos anseios. O Marcelo sempre foi um parceiraço com as torcidas organizadas, não só do Santos. O Luiz Álvaro também. Então, a gente voltou com um trabalho longo, árduo, duro, cheio de nuances, mas voltamos graças à intervenção do Flavinho e do Marcelo Teixeira, que falaram, vamos resolver desta forma. Porque chegou um momento que não adiantava, juridicamente nós não tínhamos mais como avançar. Nós já tínhamos aparados as arestas, definidos os taxas, mas precisava daquela confiança de quem... claro, o advogado vai defender o peixe dele. Os interesses dele. Então o Flavinho foi primordial, e o Marcelo Teixeira também. Os jurídicos das entidades foram ponta firmíssimas. O Ministério Público, mais uma vez, sensível. Então é assim, Ademir, eu acho que tudo, conversando, a gente chega num ponto de concórdia. Tudo na vida não é a ferro e fogo que se resolve. Então é isso, a torcida organizada é estigmatizada. Tem muita gente da imprensa que não gosta, que por eles não sei o motivo, quer dizer, sei, mas não é interessante ter torcedor, não é interessante ter torcida mista. Então é assim, a sociedade precisa acordar, a sociedade como um todo, como ente pensante, precisa acordar. Doutor, muito obrigado aí pelas suas explicações. Com as palavras do doutor Marcelo Índio, vamos encerrando o Pronto Falei dessa semana, prometendo retornar daqui a 7 dias com uma programação inédita aqui no canal. E em breve, já confirmou comigo, hein? Mano Brown, uma entrevista exclusiva aqui com a gente, tá bom? Hashtag Pronto, eu falei. Um abraço, até a próxima, valeu. Pronto, eu falei. Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural.